Como foi feito na semana passada, que foi feito o estudo, cada grupo vai fazer a sua apresentação. Como está na apostila, nós vamos começar pelo corpo mais denso, que é o corpo físico. Então, a turma que estudou o corpo físico se prepara para vir nos dar as explicações do que eles entenderam e passar para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos perguntar. Eu vou ficar aqui, se precisar, a gente ajuda a responder também. Ela está com vergonha, que é a primeira vez que ela está pegando o microfone. Então, gente, boa noite. Como a dona Tânia falou, eu e o Bruno ficamos responsáveis por falar sobre o corpo físico, né? Resumindo a ideia de todo o grupo. O nosso grupo seguiu uma linha de raciocínio, porque quando a gente foi pesquisar, a gente achou que seria o corpo mais fácil de falar. Mas na verdade tem bastante coisa e daria para falar 1 hora e a gente só tem 10 minutos. Então a gente se resolveu seguir uma linha de raciocínio que vai responder 3 questões. Da sorte Isso. Primeiro, que é o corpo físico, depois como que ele funciona e em terceiro lugar, qual é a importância dele na nossa vida agora, né? Então a gente vai começar com a definição da apostila. O corpo físico é a carcaça de carne em que vivemos, algo semelhante a um escafandro, pesado e incômodo, de que nos utilizamos para atuar no meio físico. Então seria uma roupagem que o nosso espírito veste para poder interagir nesse mundo, feito com os mesmos elementos ou materiais do espaço terreno, né? Esse corpo físico é o único corpo que a ciência oficial estuda, né? Então, segundo eles, é um conjunto de células que nascem, crescem, alimentam, se reproduzem-se e morrem, né? Como a gente estuda na escola. E para entender melhor o funcionamento dele, a fisiologia dividiu ele em alguns sistemas, né? Pode passar. Eu estou na dúvida, o que é escafandro? Seria uma armadura, eu entendo assim. Escafandro Precisa para mergulhar. Escafandro é a roupa alimentar. Como foi feito na semana passada, que foi feito o estudo, cada grupo vai fazer a sua apresentação. Como está na apostila, nós vamos começar pelo corpo mais denso, que é o corpo físico. Então, a turma que estudou o corpo físico se prepara para vir nos dar as explicações do que eles entenderam e passar para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos perguntar. Eu vou ficar aqui, se precisar, a gente ajuda a responder também. Ela está com vergonha, que é a primeira vez que ela está pegando o microfone. Então, gente, boa noite. Como a dona Tânia falou, eu e o Bruno ficamos responsáveis por falar sobre o corpo físico, né? Resumindo a ideia de todo o grupo. O nosso grupo seguiu uma linha de raciocínio, porque quando a gente foi pesquisar, a gente achou que seria o corpo mais fácil de falar. Mas na verdade tem bastante coisa e daria para falar 1 hora e a gente só tem 10 minutos. Então a gente se resolveu seguir uma linha de raciocínio que vai responder 3 questões. Da sorte Isso. Primeiro, que é o corpo físico, depois como que ele funciona e em terceiro lugar, qual é a importância dele na nossa vida agora, né? Então a gente vai começar com a definição da apostila. O corpo físico é a carcaça de carne em que vivemos, algo semelhante a um escafandro,
pesado e incômodo de que nos utilizamos para atuar no meio físico. Então seria uma roupagem que o espírito, nosso espírito veste para poder interagir nesse mundo, feito com os mesmos elementos ou materiais do espaço terreno, né? Esse corpo físico é o único corpo que a ciência oficial estuda, né? Então, segundo eles, é um conjunto de células que nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e morrem, né? Como a gente estuda na escola. E para entender melhor o funcionamento dele, a fisiologia dividiu ele em alguns sistemas, né? Pode passar. Eu estou na dúvida, o que é escafandro? Seria uma armadura, eu entendo assim. Escafandro Precisa para mergulhar. Escafandro é a roupa de mergulho. É a roupa de mergulho e roupa que alguns surfistas usam quando a água está muito fria. Não. Escafandro é de metal, de ferro, pesado. Era ligado por uma mangueira. É aquele capacete. Eu achava que fosse isso. Ó, é aquela roupa de mergulhador daqueles filmes antigos. Tipo aquele capacete A gente ainda usa aquilo? O escafandro foi inventado pelo Jacques Cousteau. Pronto. Olha, cultura para vocês. A apometria também é cultura geral. Agora é Então, para a ciência oficial, né, então o corpo é composto pelas células. Para entender o seu funcionamento, eles dividiram em sistemas. Cada sistema tem um órgão vital, né, que comanda. E para eles, a manutenção da vida baseia-se no funcionamento harmônico e interligado desses órgãos, né? Pode passar. Mas sobre uma visão espiritualista, a gente sabe que esse corpo aqui é somente uma carcaça, seria um pedaço daquilo que a gente é, somente um pedaço. Então é animado por uma alma, por um espírito, né? E para que esse espírito possa agir sobre a carne, ele precisa de energias, ele é alimentado por energias. Então é feita uma captação energética, né, da consciência cósmica através dos chakras, que a gente fala bastante no estudo, e essa energia captada, ela é transmitida ao corpo físico através dos meridianos ou nadis, que seriam como fios condutores, né? Nós vamos ter essa aula de nadis e meridianos. Eu não vou me aprofundar no processo, porque os chakras, eles não ficam no corpo físico, eles ficam no duplo etérico e no corpo astral também. Então a gente não vai se aprofundar nesse processo. A gente só quis com isso, né, o objetivo foi mostrar que o pedaço de carne pelo pedaço de carne não é nada sem ter uma interligação energética com os nossos outros corpos, formando aquele aglomerado humano como está na apostila. Então, aqui na apometria a gente estuda, né, que a maioria das disfunções orgânicas que a gente tem está ligada aos desequilíbrios dos nossos corpos sutis, né, os nossos corpos mais energéticos. Então, a gente pensou, depois de estudar sobre tudo isso, qual seria a importância, então, já que esse corpo é um produto de tudo que a gente foi, né, de toda essa bagagem que a gente traz, qual a importância nossa no presente ou a nossa responsabilidade em relação a esse corpo. E a gente buscou um trechinho do Evangelho que diz que o corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes.
O segredo está justamente em achar este equilíbrio. Então, com esse trecho, a gente percebeu que o corpo e a alma é uma via de mão dupla, né? Tudo que a gente foi, que a gente fez, interfere nas nossas características, em como o nosso corpo é hoje. E tudo que a gente faz agora vai interferir lá na frente, ou numa próxima encarnação, em como será o nosso corpo. Aí houve uma preocupação em refletir sobre essa questão do equilíbrio. A gente associou a alimento, não a alimento de comida, mas o que nós estamos interiorizando, né? Alimentando o nosso corpo e consequentemente a nossa alma, porque é uma coisa só, não tem como dissociar, né? Aí eu pedi para vai passar. Então a gente refletiu o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, o que estamos pensando, que estamos interiorizando em forma de programas televisivos e em forma de comida também, para manter esse equilíbrio energético que está ligado às nossas questões orgânicas, ao nosso corpo físico. Então agora, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho da importância desse corpo, e para reflexão a gente escolheu um trecho de Emmanuel, que diz que o corpo é um conjunto de células aglutinadas ou fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, resumindo, a conclusão do grupo foi que o corpo físico é um instrumento que nos é dado pela espiritualidade conforme o nosso merecimento, né? Então, se é nos dado, é de nossa responsabilidade o cuidado. Para quê? Para que a gente possa interagir, agir nesse mundo, né? Tendo vivências que nos leve à trajetória, evoluir na trajetória, a seguir nossa trajetória evolutiva. Então é isso, espero ter contribuído. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não pergunte. Ninguém tem dúvida? Ninguém. Por isso mesmo, por tudo que ela falou, que nós devemos ter o cuidado com o nosso corpo físico, não cometendo abusos, porque ele é o habitat do nosso espírito, e é através dele que nós vamos um dia chegar ao nosso sistema que Jesus disse: vós sois deuses, e um dia nós vamos estar lá, talvez não habitando no planeta Terra, mas em outras esferas mais evoluídas, assim eu espero. A segunda, pode vir, Vera. Eu quero fazer uma colocação. Eu achei que foi excelente. Achei que todas as colocações estavam corretíssimas. Todas. Foi muito bem. Nota 10 para o grupo. Todas as colocações corretas, resumiram adequadamente, não deixaram faltar nada. Quando eles fizeram a colocação ali do que é o corpo físico, é exatamente aquilo. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Lembrando que as figuras também foram muito bem escolhidas, viu, grupo? Essas figuras representam muito bem o que a gente tem aí como ligação, a gente poderia dizer. Essa questão energética, e a gente pode falar dos meridianos, esse eu posso falar em especial. Nós trabalhamos nos meridianos em ambos os corpos, num corpo mais sutil e também no corpo físico. Nesse corpo mais sutil, com essas ligações, nós vamos chegar a atingir aqueles sistemas que o grupo mencionou. Sistemas que são regidos por órgãos vitais. Na acupuntura a gente vai fazer exatamente isso, trabalhar nos meridianos, atingir o corpo sutil para chegar no corpo físico e melhorar cada um daqueles sistemas. Foi muito bom. Bom, boa noite a todos. Na última aula nós se reunimos, nosso grupo aqui, para fazer um debate sobre o corpo etéreo. Eu fiz algumas ilustrações rápidas para poder ter uma noção visual que é mais fácil para a gente entender. É um corpo complicado, tem muitas funções
e aqui, pelo pouco tempo, é só para dar umas noções e posteriormente deve ser estudado mais profundamente. Bom, o corpo etérico, ele é um corpo físico também, ele tem o nome como duplo etérico, exatamente porque ele é uma duplicata do corpo físico. Ele se situa em média 0,6 a 1 centímetro ao redor de todo o nosso corpo. Ele também é conhecido como corpo vital ou corpo energético, principalmente por trabalhar com as energias. Pode passar. Bom, ele é o sexto corpo, ou o segundo, de acordo com o ângulo que se vê. E ele tem como principal função, ele é formado pelo éter cósmico ou prana. Então, ele tem essa ligação direta com as energias superiores e ele absorve essa energia, emana, ele serve como um filtro entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aqui dá para ver os vários corpos, ele se situa logo aqui ao redor, é o etérico body esse aqui, em relação a todos os outros corpos. Vai passar. Que bonita essa figura. Aqui dá para a gente ver melhor, é uma ilustração mostrando o corpo astral, o corpo mental inferior e o duplo etérico. O duplo etérico está bem aqui ao redor, em lilás ali é o corpo astral e o corpo mental inferior em amarelo. Isso num corte para ver como todos são, um superpõe ao outro. Então uma visão mais tridimensional que a gente consegue entender. O duplo etérico ele também tem uma densidade variável. O que seria isso? Ele como é um corpo físico, ele é material. Só que essa materialidade ela pode variar. Ou ele está mais denso ou mais sutil. Isso depende do quê? Depende dos nossos pensamentos, dos nossos atos, como que a gente se comporta aqui. Quanto mais tiver pensamentos superiores, pensamentos de amor, enfim, atitudes, ele vai se sutilizando. Então, quanto mais agressivo, tudo que for contra o Evangelho, contra a energia suprema, ele vai acabando se densificando. Então ele tem essa plasticidade. Como eu disse, ele é um corpo físico e ele é um corpo que não tem inteligência. Ou seja, ele não tem um pensamento nele. Ele simplesmente age por instinto. Ele tem como se fosse uma programação nele e essa programação ele acaba executando conforme as energias superiores, os pensamentos, as emoções vão vindo para o corpo físico. Ele tem um sistema de defesa que ele acaba interagindo conforme a necessidade. Então, mas ele não tem pensamento, ele não é um corpo inteligente. Pode passar. Bom, o corpo vital, como foi dito, vai ter uma aula sobre isso, de chakras, nadis e meridianos. Como foi feito na semana passada, que foi feito o estudo, cada grupo vai fazer a sua apresentação. Como está na apostila, nós vamos começar pelo corpo mais denso, que é o corpo físico. Então, a turma que estudou o corpo físico se prepara para vir nos dar as explicações do que eles entenderam e passar para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, vão perguntar. Eu vou ficar aqui, se precisar, a gente ajuda a responder também. Ela está com vergonha, que é a primeira vez que ela está pegando no microfone. Então, gente, boa noite. Como a dona Tânia falou, eu e o Bruno ficamos responsáveis por falar sobre o corpo físico, né? Resumindo a ideia de todo o grupo. O nosso grupo seguiu uma linha de raciocínio, porque quando a gente foi pesquisar, a gente achou que seria o corpo mais fácil de falar. Mas na verdade tem bastante coisa e daria para falar 1 hora e a gente só tem 10 minutos. Então a gente resolveu seguir uma linha de raciocínio que vai responder a 3 questões. Da sorte Isso. Primeiro, que é o corpo físico, depois como que ele funciona e em terceiro lugar, qual é a importância dele na nossa vida agora, né? Então a gente vai começar com a definição da apostila. O corpo físico é a carcaça de carne em que vivemos, algo semelhante a um escafandro,
pesado e incômodo de que nos utilizamos para atuar no meio físico. Então seria uma roupagem que o espírito, nosso espírito veste para poder interagir nesse mundo, feito com os mesmos elementos ou materiais do espaço terreno, né? Esse corpo físico é o único corpo que a ciência oficial estuda, né? Então, segundo eles, é um conjunto de células que nascem, crescem, alimentam, se reproduzem-se e morrem, né? Como a gente estuda na escola. E para entender melhor o funcionamento dele, a fisiologia dividiu ele em alguns sistemas, né? Pode passar. Eu estou na dúvida, o que é escafandro? Seria uma armadura, eu entendo assim. Escafandro Precisa para mergulhar. Escafandro é a roupa de mergulho. É a roupa de mergulho e roupa que alguns surfistas usam quando a água está muito fria. Não. Escafandro é de metal, de ferro, pesado. Era ligado por uma mangueira. Aquele capacete. Eu achava que fosse isso. Ó, é aquela roupa de mergulhador daqueles filmes antigos. Tipo aquele capacete A gente ainda usa aquilo. O escafandro foi inventado pelo Jacques Cousteau. Pronto. Olha, cultura para vocês. A apometria também é cultura geral. Agora é que... Então, para a ciência oficial, né, então o corpo é composto pelas células. Para entender o seu funcionamento, eles dividiram em sistemas. Cada sistema tem um órgão vital, né, que comanda. E para eles, a manutenção da vida baseia-se no funcionamento harmônico e interligado desses órgãos, né? Pode passar. Mas sobre uma visão espiritualista, a gente sabe que esse corpo aqui é somente uma carcaça, seria um pedaço daquilo que a gente é, somente um pedaço. Então é animado por uma alma, por um espírito, né? E para que esse espírito possa agir sobre a carne, ele precisa de energias, ele é alimentado por energias. Então é feita uma captação energética, né, da consciência cósmica através dos chakras, que a gente fala bastante no estudo, e essa energia captada, ela é transmitida ao corpo físico através dos meridianos ou naves, que seriam como fios condutores, né? Nós vamos ter essa aula de naves e meridianos. Eu não vou me aprofundar no processo, porque os chakras, eles não ficam no corpo físico, eles ficam no duplo etérico e no corpo astral também. Então a gente não vai se aprofundar nesse processo. A gente só quis com isso, né, o objetivo foi mostrar que o pedaço de carne pelo pedaço de carne não é nada sem ter uma interligação energética com os nossos outros corpos, formando aquele aglomerado humano como está na apostila. Então, aqui na apometria a gente estuda, né, que a maioria das disfunções orgânicas que a gente tem está ligada aos desequilíbrios dos nossos corpos sutis, né, os nossos corpos mais energéticos. Então, a gente pensou, depois de estudar sobre tudo isso, qual seria a importância, então, já que esse corpo é um produto de tudo que a gente foi, né, de toda essa bagagem que a gente traz, qual a importância nossa no presente ou a nossa responsabilidade em relação a esse corpo. E a gente buscou um trechinho do Evangelho que diz que o corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes.
O segredo está justamente em achar este equilíbrio. Então, com esse trecho, a gente percebeu que o corpo e a alma é uma via de mão dupla, né? Tudo que a gente foi, que a gente fez, interfere nas nossas características, em como o nosso corpo é hoje. E tudo que a gente faz agora vai interferir lá na frente, ou numa próxima encarnação, em como será o nosso corpo. Aí houve uma preocupação em refletir sobre essa questão do equilíbrio. A gente associou a alimento, não a alimento de comida, mas o que nós estamos interiorizando, né? Alimentando o nosso corpo e consequentemente a nossa alma, porque é uma coisa só, não tem como dissociar, né? Aí eu pedi para vai passar. Então a gente refletiu o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, o que estamos pensando, que estamos interiorizando em forma de programas televisivos e em forma de comida também, para manter esse equilíbrio energético que está ligado às nossas questões orgânicas, ao nosso corpo físico. Então agora, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho da importância desse corpo, e para reflexão a gente escolheu um trecho de Emmanuel, que diz que o corpo é um conjunto de células aglutinadas ou fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, resumindo, a conclusão do grupo foi que o corpo físico é um instrumento que nos é dado pela espiritualidade conforme o nosso merecimento, né? Então, se é nos dado, é de nossa responsabilidade o cuidado. Para quê? Para que a gente possa interagir, agir nesse mundo, né? Tendo vivências que nos leve à trajetória, evoluir na trajetória, a seguir nossa trajetória evolutiva. Então é isso, espero ter contribuído. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não pergunte. Ninguém tem dúvida? Ninguém. Por isso mesmo, por tudo que ela falou, que nós devemos ter o cuidado com o nosso corpo físico, não cometendo abusos, porque ele é o habitat do nosso espírito, e é através dele que nós vamos um dia chegar ao nosso sistema que Jesus disse: vós sois deuses, e um dia nós vamos estar lá, talvez não habitando no planeta Terra, mas em outras esferas mais evoluídas, assim eu espero. A segunda, pode vir, Vera. Eu quero fazer uma colocação. Eu achei que foi excelente. Achei que todas as colocações estavam corretíssimas. Todas. Foi muito bem. Nota 10 para o grupo. Todas as colocações corretas, resumiram adequadamente, não deixaram faltar nada. Quando eles fizeram a colocação ali do que é o corpo físico, é exatamente aquilo. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Lembrando que as figuras também foram muito bem escolhidas, viu, grupo? Essas figuras representam muito bem o que a gente tem aí como ligação, a gente poderia dizer. Essa questão energética, e a gente pode falar dos meridianos, esse eu posso falar em especial. Nós trabalhamos nos meridianos em ambos os corpos, num corpo mais sutil e também no corpo físico. Nesse corpo mais sutil, com essas ligações, nós vamos chegar a atingir aqueles sistemas que o grupo mencionou. Sistemas que são regidos por órgãos vitais. Na acupuntura a gente vai fazer exatamente isso, trabalhar nos meridianos, atingir o corpo sutil para chegar no corpo físico e melhorar cada um daqueles sistemas. Foi muito bom. Bom, boa noite a todos. Na última aula nós se reunimos, nosso grupo aqui, para fazer um debate sobre o corpo etéreo. Eu fiz algumas ilustrações rápidas para poder ter uma noção visual que é mais fácil para a gente entender. É um corpo complicado, tem muitas funções
E aqui, pelo pouco tempo, é só para dar umas noções e posteriormente deve ser estudado mais profundamente. Bom, o corpo etérico, ele é um corpo físico também, ele tem o nome como duplo etérico, exatamente porque ele é uma duplicata do corpo físico. Ele se situa em média 0,6 a 1 centímetro ao redor de todo o nosso corpo. Ele também é conhecido como corpo vital ou corpo energético, principalmente por trabalhar com as energias. Pode passar. Bom, ele é o sexto corpo, ou o segundo, de acordo com o ângulo que se vê. E ele tem como principal função, ele é formado pelo éter cósmico ou prana. Então, ele tem essa ligação direta com as energias superiores e ele absorve essa energia, emana, ele serve como um filtro entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aqui dá para ver os vários corpos, ele se situa logo aqui ao redor, é o etérico body esse aqui, em relação a todos os outros corpos. Vai passar. Que bonita essa figura. Aqui dá para a gente ver melhor, é uma ilustração mostrando o corpo astral, o corpo mental inferior e o duplo etérico. O duplo etérico está bem aqui ao redor, o em lilás ali é o corpo astral e o corpo mental inferior em amarelo. Isso num corte para ver como todos são, um superpõe ao outro. Então uma visão mais tridimensional que a gente consegue entender. O duplo etérico ele também tem uma densidade variável. O que seria isso? Ele como é um corpo físico, ele é material. Só que essa materialidade ela pode variar. Ou ele está mais denso ou mais sutil. Isso depende do quê? Depende dos nossos pensamentos, dos nossos atos, como que a gente se comporta aqui. Quanto mais tiver pensamentos superiores, pensamentos de amor, enfim, atitudes, ele vai se sutilizando. Então, quanto mais agressivo, tudo que for contra o Evangelho, contra a energia suprema, ele vai acabando se densificando. Então ele tem essa plasticidade. Como eu disse, ele é um corpo físico e ele é um corpo que não tem inteligência. Ou seja, ele não tem um pensamento nele. Ele simplesmente age por instinto. Ele tem como se fosse uma programação nele e essa programação ele acaba executando conforme as energias superiores, os pensamentos, as emoções vão vindo para o corpo físico. Ele tem um sistema de defesa que ele acaba interagindo conforme a necessidade. Então, mas ele não tem pensamento, ele não é um corpo inteligente. Pode passar. Bom, o corpo vital, como foi dito, vai ter uma aula sobre isso, de chakras, nadis e meridianos, mas aqui a gente consegue observar os chakras principais, eles saem do duplo etérico e eles vão em todos os corpos. Então é um cone dentro do outro que vai ficando. Então o duplo etérico ele vem, é o menor, o outro abraça ele como se fosse aquele outro círculo, ele abraça por fora e vai até o outro corpo e eles vão passando por todos os corpos. Os nadis e os meridianos, acho que a acupuntura trabalha muito no corpo etérico, né? E o cordão prateado é um prolongamento desse corpo, do corpo etérico, que ele vai ligar no corpo astral. Então ele sai exatamente do duplo etérico que está grudado no corpo físico. Com relação à parte de vitalidade, uma das principais funções do corpo etérico é dar energia para as células. Ou seja, depois vai ter uma outra ilustração melhor, ele é um monte de conezinhos que se liga a todo o corpo. Então, essa energia, ele absorve essa energia lá de cima, ou da terra, de acordo com o que ele necessita, e ele vai distribuindo por todo o organismo, através dos chakras, nadis e meridianos. Os chakras são esses cones maiores, mas existem muitos microcones. Então, todo o corpo é circulado por esses microcones, que todas as células, órgãos, tecido, cada uma está recebendo um fluxo de energia. A doença nada mais é do que o corte desse fluxo de energia, aquela célula não tem energia necessária para poder fazer a sua função. Ela não tem energia, o combustível ela acaba trabalhando errado e acaba ocorrendo as más funções, as doenças, enfim, tudo que resulta desse desequilíbrio. Pode passar? Essa ilustração aqui ela mostra bem específica essa situação, onde é um monte de agulhinhas, parece. E ela circula conezinhos, né? Que trazem essa energia. Então, a função é exatamente absorver isso e passar essa energia para o corpo físico. Não
Quando a gente pega uma sintonia, às vezes uma sintonia, principalmente o médium de incorporação, ou que não seja, que a gente se arrepia inteiro, são esses conezinhos que ficam mandando energia. Pelo que eu vi ele assim, a mediunidade e a sintonia, ele se afasta. Então, para poder ter a sintonia, ele precisa se afastar do corpo físico. Quando ele se afasta, ele meio que desacopla a pessoa e a pessoa pode ter sintoma, ou arrepio, ou tontura, enjoo, náusea, dor de cabeça, enfim, acaba caracterizando essa situação. Quando ele está encostado, ele funciona, ele exatamente é um campo de força, é um protetor. Quando ele está bem acoplado, o espírito não consegue adentrar ou entrar em sintonia com aquele organismo. E quando a gente se desdobra, ele fica no corpo físico? Ele fica junto? Quando você sai. Quando sai do corpo, normalmente ele desloca um pouquinho. Mesma situação. Só que ele fica normalmente do lado do corpo físico. E o corpo astral vai muito longe. Máximo 2 metros. E vícios e certas coisas, elas bloqueiam esse fluxo de energia. Sim. Né? A gente viu isso ali. Aí depois tem pode causar doenças, porque daí ele não regenera células, determinados órgãos. Aí depois tem outros dados que ilustram melhor essa parte. Inclusive, até no livro do Robson Pinheiro fala sobre o roubo de duplo etérico, porque depois vamos ver ele que produz o ectoplasma. O ectoplasma é importante para todo mundo, todos os irmãos do plano astral, para eles fazerem qualquer coisa no plano físico, ou até mesmo na dimensão mais pesada lá, eles precisam do ectoplasma. E para isso eles não produzem, porque é só o corpo que produz. Então quem não tem corpo físico não produz ectoplasma. Então tem que vir aqui nessa dimensão, encostar em pessoas para poder roubar esse fluido e fazer, ou para o bem ou para o mal, aí cada um direciona. O ectoplasma é neutro, cada um direciona para onde Quem viu a aula da obsessão viu como qualquer espírito, tanto do bem, pode usar essas energias como do mal. Vai depender da condição em que ele estiver, encarnado ou desencarnado. E no livro do Robson Pinheiro ele fala sobre o roubo de duplo etérico, onde eles têm laboratórios que eles roubam esse duplo etérico e põem em máquinas que acabam sugando a energia desse duplo etérico. A pessoa que está viva no físico, ela fica sem vitalidade, parece que está morrendo, começa a dar doença, porque ela está sem um corpo de vitalidade. E essa vitalidade, em vez de vir para as células, ela acaba sendo sugada para usar para energia para outras. Então, quando a gente vai trabalhar na apometria e vai nos laboratórios, o que fica lá acoplado nos laboratórios é o duplo etérico. Isso mesmo. E a gente vê muito. Né? Então, aí quando a gente volta sempre, o corpo astral também ele pode ficar lá. Mas é o corpo astral. O duplo etérico, na realidade, como ele não tem consciência, ele simplesmente deixa a pessoa desvitalizada. Porque o etérico ele não se afasta mais do que 2 metros. Pode ser levado mais, mas como é que eu vou dizer assim, naturalmente ele fica próximo. Agora, por uma necessidade, às vezes a gente se desloca, precisa fazer um trabalho espiritual, muitas vezes pode ser que tenha necessidade do duplo etérico junto para poder dar uma energia. Então, e sim, mas no sono, normalmente, como foi visto ali assim, ele fica muito próximo do corpo físico. Por quê? Porque se ele se afastar demais, também o corpo físico começa a sofrer. As células, mesmo em sono, elas têm um metabolismo basal que precisa manter. E se ele está muito longe... Durante o sono que ele revitaliza as células do corpo. Durante o sono, como ele sai um pouquinho, ele pode receber energia lá de cima mais fácil. Então ele se recarrega para depois reacoplar e passar essa energia para o corpo físico. Quando ele está grudado, é mais difícil dele conseguir essa situação. Pode passar. Bom, como eu falei, aqui tem várias fotos sobre ectoplasma, mas a maioria ela é em preto e branco, que é antigamente. Ali é uma reunião mediúnica, onde eles estão fazendo meditação para passar energia para alguém. Então foi tirada uma foto e apareceu essa energia. E aqui é a mesma coisa. A médium está fazendo, essa médium aqui está fazendo doação, mentalizando para fazer um trabalho mediúnico, e aqui está sendo formado o ectoplasma. Tem outras fotos, normalmente ele sai dos poros e todos os orifícios do corpo. Eu não sei se algum médium vidente aqui já viu, mas é como se fosse uma massa branca que ele sai. Eu vi pelos livros, nunca vi algo de perto, em espírito. Mas eu não sei se alguém aqui viu, pode confirmar essa situação. É essa a diferença que o médium, muitas vezes, do que está sintonizado, ele sabe quando é encarnado ou desencarnado. Se produz ectoplasma, com certeza é encarnado. É um meio de diferenciar. Agora, se não tiver com ectoplasma, não necessariamente é um desencarnado. Pode ser um encarnado que, não sei, podem
Depende do médium também. Isso, porque não sei se todo mundo tem a mesma capacidade, uns produzem mais, outros menos. E quem tem essa produção de ectoplasma? Pergunta se algum médium de incorporação já teve essa sensação. Alguém já teve essa sensação de sair o ectoplasma? Sim. Eu já tive comigo uma vez que eu estava com um problema e foi excesso de ectoplasma. Estava com enjoo, coisa no estômago, foi drenado aqui e na hora passou. Então esse ectoplasma é produzido pela gente. Se a gente não utilizar ele, ele fica armazenado e acaba sendo ou usado por entidades negativas, se a minha vibração baixar, ou ele acaba sobrecarregando meu corpo. E ele tem que ser drenado de alguma maneira. Ou vômito, diarreia, sudorese, alguma coisa. Ele tem que ser expelido do corpo. Então, quando a gente tem alguns sintomas que tiver com excesso de ectoplasma, o trabalho mediúnico ou a doação é importante, porque senão a gente não fica sobrecarregado com relação a essa energia. Pode passar. Bom, ele tem uma outra função importante que é a drenagem energética. Ou seja, depois vai ter uma outra situação para explicar melhor. Quando ocorre o desencarne, muitas vezes o ectoplasma, na maioria das vezes, ele não desintegra logo. Ele fica um tempo. Por quê? Nesse tempo, ele vai puxando ainda as energias do espírito e vai drenando para o corpo físico. Então, tudo que tem de coisa ruim, enfim, ele vai tentando drenar para o corpo físico para não ficar no corpo espiritual, para depois ter que resgatar em outras vidas. E muitas vezes, quando tem um desencarne rápido, um suicídio, alguma coisa, esse processo não é feito corretamente. Então aí a pessoa, o irmão que desencarna, ele fica com todo aquele resquício, aquela toxina no corpo astral. Muitas vezes precisa ir para o umbral, que é a lama. Na lama ele vai ficar um tempo lá, por quê? Exatamente é uma maneira de drenar isso. Então, conforme a quantidade de energia negativa que a pessoa tem, ou de problemas, ela vai ter que ficar mais tempo na lama astral, para quê? Para drenar pelo espírito, o corpo espiritual astral, ficar mais livre depois para poder seguir suas funções. Por isso que muitas vezes quando a gente vai resgatar, tem irmãos lá, eles querem sair, mas não é o momento ainda, porque tem muita coisa no espírito, no corpo espiritual dele, para drenar, que ele precisa ficar ali. Então tudo tem um tempo. E claro, não deve ser muito agradável ficar lá, né? Essa drenagem, pelo que eu li nos livros e vi aqui na apometria, é bem sofrido. Por isso que o ideal é a gente drenar antes aqui, ou nem ter esse tipo de situação. E aí, ainda em relação a isso, tem no livro, em relação ao desencarnado, na hora que desencarna, e como ele fica um tempo, médiuns que têm um pouquinho mais de sensibilidade, podem ver a pessoa ali no local, mas na realidade não é a pessoa, é o duplo etérico, que ele ainda não desintegrou, próximo do funeral, do velório. Então ela enxerga como se fosse a pessoa, mas na realidade ainda é o corpo energético que está ali sem ser desintegrado. Até conta histórias que perto de cemitérios, locais onde tem muitos animais mortos, pessoas com mais sensibilidade acabam vendo o boitatá, mula sem cabeça, enfim, que são esse duplo etérico dos animais que ainda não estão desintegrados, que eles ficam naquela região. Pode passar? Bom, eu acho que a situação mais importante em relação ao duplo etérico é essa palavra que eu acabei achando mais adequada para explicar. Ele é como um disjuntor, ou seja, ele é um corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo astral. Ele é mais sutil que o corpo físico e mais denso que o corpo astral. E ele funciona como uma barreira, um filtro. Como a gente estava conversando antes, ele impede que as energias negativas ou os problemas, o excesso de sobrecarga energética venham para o corpo físico. Porque isso vier que nem um transformador. Se eu ligar demais, estoura. Então ele desliga muitas vezes quando vem esse excesso de carga. Então ele é uma barreira protetora. Quando, por exemplo, no corpo espiritual tem pensamentos ruins, pesados, enfim, isso gera uma energia, essa energia vem para o duplo etérico. A função dele, por instinto, é neutralizar essas energias, não deixando que ela venha para o corpo físico. Porque se essa energia vier para o corpo físico, ela vai acarretar um bloqueio energético, vai acarretar doença naquela região. Então, normalmente ele bloqueia, e como essa energia não flui, ela volta para o corpo espiritual. Essa energia no corpo espiritual, ela vai sendo armazenada, que vai ser o meu karma no futuro ou nessa vida, para poder resgatar. Então, por isso que é importante a vigilância de pensamentos, atitudes, enfim. Eu estou pensando, muitas vezes não está vindo para o corpo físico. Tudo que pensa no corpo astral, no mental, as emoções, elas descem. Quando chega no corpo físico, se é uma energia pesada, o corpo físico vai sentir isso. Ou o duplo etérico defende. Só que chega um ponto que é tanta energia negativa que ele não aguenta.
Aí o que ele faz? Ele desliga o disjuntor, que é o desmaio. Como é que ele faz? Ele se afasta para bloquear essa energia, aí a pessoa tem tontura, desmaio, ou normalmente o epilético é assim. Então ele dá um clique, ele desliga e não lembra de nada. Para quê? Para aquela energia, aquela sobrecarga não acarretar um problema, um infarto, alguma coisa em algum órgão importante do corpo físico. Então essa é a parte mais importante dele. Isso não só pela gente, os nossos pensamentos negativos fazem isso, mas quando a gente tem esses pensamentos também atrai irmãos do outro lado, e esses irmãos também podem tentar nos atacar com energia. E numa situação de um ataque de demasia, ele tenta se defender, ele desloca e a pessoa desmaia. Ou se ele deslocar demais e não conseguir, é a brecha que esses irmãos têm para poder assumir o corpo e fazer enfim, o que quiser. Então o duplo etérico também é como se fosse uma barreira protetora com relação a isso. Por isso que é muito importante, de uma maneira talvez mais lógica, agora, o porquê que eu tenho que controlar meus pensamentos? Porque se eu não controlar, isso vai vir para o corpo físico. E depois de um tempo, os chakras no passe. E depois disso, vai chegar um ponto que tem tanto lá no corpo físico que o duplo etérico não consegue aguentar. Ela drena, vem para o corpo físico. Aí é um câncer, é um infarto, é alguma coisa assim, uma doença mais grave. Então toda doença é um desequilíbrio energético que eu tenho do corpo espiritual e relacionado com o quê? Com atos, pensamentos ou atitudes. Então mental ou astral. Então esses corpos estão desequilibrados, eles trazem para o corpo físico e aí começam as doenças. Então quando eu tenho uma doença, uma desarmonia, eu tenho que ver qual é a causa. O que está causando isso? Qual que é a energia, a vibração que está causando isso? Olha, meus pensamentos, minhas atitudes, eu já vou achar a resposta em relação a isso. E também os vícios, o que eles fazem? O duplo etérico tentando bloquear sempre isso, vai chegar um ponto que ele não aguenta. Aí algumas partes dele começam a ser dissolvidas. Então o fumo, o álcool, toda essa situação acaba gerando esse problema. E quando dissolve isso, aquela região que dissolveu, ou não vai ter vitalidade, aquele órgão em si vai ficar afetado no futuro. Fora que ele vai quebrar a barreira de proteção, ou seja, qualquer irmão de fora que chega ali, ele vai ter acesso porque não tem filtro. Não só irmãos, como larvas, bactérias, tudo que for de energia ruim espiritual, ela chega, ela não tem um filtro, ela acaba agregando. E com isso a gente acaba sofrendo e tendo um monte de problemas. Então ele é muito importante nesse aspecto, esse corpo, principalmente para a vida aqui na matéria. Pode passar? E a mediunidade, como é que ele funciona a mediunidade? Aqui está uma ilustração em relação à sintonia. A pessoa que ela tem um compromisso de mediunidade nessa vida, ela já faz a programação antes de vir, e eu botei frouxidão, não é bem essa palavra, mas é como se o duplo etérico ele tivesse mais solto, frouxo, ele não tivesse grudado no corpo. Ele está grudado, mas ele é facilmente deslocado. Para quê? Porque eu só tenho sintonia quando ele desloca. Então, dentro dessa situação, eu programei que eu tenho que trabalhar na mediunidade, principalmente na mediunidade de incorporação, e ele já vem mais frouxo. Quem não tem essa característica, ele já vem mais unido. Por isso que, eu quero ver, eu quero incorporar, e essa não tem a característica, porque ele não veio com um veículo próprio para isso, que a missão dele é outra. Então, muitas vezes não convém forçar esse tipo de situação. Então, o corpo físico, o corpo etérico, ele desloca. Quando ele desloca, ele permite a sintonia dos irmãos que estão ao redor, ou bem ou mal, de acordo com a minha vibração, ou com o que eu quero. Então, o que é treinar a mediunidade? Eu entender como isso funciona e eu controlar esse afastamento. Porque o epilético ele não controla. Dá uma sobrecarga, desloca e ele cai. Muita gente que está aqui sente tontura, náuseas, isso porque de uma hora para outra ele desacopla. E eu não sei que hora vai ser isso e eu também não sei acoplar. Então o treinamento da mediunidade, o que é? Eu entender como funciona, saber fazer essa modulação e quando eu quero, na hora que eu quero e com a energia que eu quero. Então isso é importante. Pode passar? Eu acho que era isso. Aquela incorporada ali era eu. Pode ser, deixa eu ouvir, né, da senhora. Pois é. Então, o mais pela careta. O mais importante que a gente tem que aprender disso tudo, desse corpo, é que como os nossos pensamentos, nossas atitudes, eles influenciam de uma maneira muito maior do que a gente imagina. Para ter uma noção, eu estava lendo um trabalho, não lembro do autor, o nosso corpo físico, ele precisa, a energia vital dele, 70% vem do corpo etérico e 30% vem do alimento físico que a gente ingere. Então o que significa? Como dizem, tem pessoas que vivem de luz. Por esse conceito,
próprio. Agora, quanto mais denso o meu corpo físico, o meu corpo etérico, talvez esses 30 aumente para 40% ou 50%. Quanto mais sutil, mais leve tiver meu corpo físico e etérico, menos comida material eu vou precisar e mais comida espiritual, mais energia espiritual. Então, dentro desse aspecto, é essa situação. Por isso que a alimentação, como a dona Tânia falou, é muito importante essa regra, porque alimentos mais pesados, com energia vital mais forte, eles acabam densificando meu corpo físico e cada vez eu preciso mais desse tipo de energia. Então é importante não só o alimento físico, também saber a qualidade dele, como também o nosso pensamento para pegar o alimento espiritual, o alimento lá de cima. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Não, tá bom. Ai, chocada. Só uma pergunta. O corpo etérico incorpora? Bem na sintonia, na mesa? Não, porque ele não tem consciência. Tá, era isso só que eu queria perguntar. Porque ele é só uma... Ele não tem consciência. Não tem consciência. Tá. Ele pode ser usado para alguma coisa. Tá. Como, ele pode, por exemplo, numa incorporação, ele pode vir junto, deslocado, para dar energia para aquele espírito ou alguma coisa. Mas ele não tem como se comunicar, pelo menos eu imagino assim. Não, eu queria só te confundir. Pegadinha, mas não né? consegui. Achei excelente. Excelente. Oh, mas Incrível, o professor informações. aí, ó. Nossa, informações que eu não sabia, algumas colocações perfeitas. A gente precisa lembrar que é justamente nesse corpo que a maioria das técnicas, das terapêuticas atuam, na verdade. Sobretudo aquelas terapêuticas mais sutis, né? Atuam aí. O corpo, outra colocação, pode vir aqui que eu tô falando contigo, pode voltar pra cá. Outra colocação, vai lá, prof. Outra colocação que tu falou que eu queria que tu comentasse novamente, que todo mundo precisa ver, é que o que eu faço com o corpo físico também interfere nesse corpo, na mesma proporção. Então, os abusos no corpo físico, os pensamentos sobretudo, mais do que qualquer outra coisa, né? Os meus sentimentos, as minhas emoções. Mas o que eu faço com o meu corpo físico também vai ter a mesma repercussão. Só fazendo, eu acabei esquecendo de comentar isso. Ele é um disjuntor de mão dupla. Isso. Ou seja, a energia do corpo astral, ela é mais sutil. Então o corpo físico não consegue interpretar. É como se fosse o dial, o 102 e o 88. O que o duplo etérico faz? Ele baixa essa vibração para o corpo físico poder entender. Então ele modula ela de modo que o corpo físico entenda, receba as instruções lá de cima e faça o seu aprendizado aqui. E também os corpos astrais e os espirituais, eles precisam da experiência terrena para poder aprender. Então toda a experiência dos 5 sentidos que a gente tem aqui, elas vão para a glândula pineal, a pineal vai lá para o meio, passa no duplo etérico, ele sutiliza para aqueles outros corpos poderem entender essa mensagem. Porque se ela estiver no nível vibracional muito denso, o corpo astral não vai entender. Então ele faz essa via de mão dupla. E os excessos aqui, também eles vão para lá e vão sobrecarregar os corpos espirituais ou mental, enfim. Perfeito. Eu estou em dúvida. O duplo etérico, ou o corpo vital, né? Aqui ele tá numa projeção, certo? Então é o corpo astral que está ali. Não, ali é uma ilustração só do... Não. Seria o azulzinho. Não. Então, mas o duplo etérico está junto nessa projeção. Fica junto. E eu entendi que ele ficaria junto com o corpo físico quando o cara está dormindo. Sim. E essa figura é uma projeção astral. Então, isso eu fiquei em dúvida. Ah, sim. Não, na realidade, assim, ele pode ir junto. Normalmente ele fica do lado. O corpo astral que vai. Porque o corpo astral não precisa do duplo etérico no plano astral. Esse é um corpo físico, então ele precisa daqui. Nesse contexto aqui. Agora, muitas vezes, quando eles querem no plano astral atuar no plano físico, eles precisam das energias daqui. Aí o duplo etérico, muitas vezes, ele é utilizado. Então aqui pode ser que ele está em projeção, mas está no plano mais denso do plano astral. E aí, nessa situação, o duplo etérico é importante. Né? Sim. Então, não sei se... O que eu quis ilustrar mais isso é em relação ao ataque, a maneira de a gente se defender em relação ao duplo etérico, em relação aos irmãos. Obrigada. Perfeito. Ótimo.
corpo astral e perispírito, que eu quero falar depois, que é um aspecto histórico. Eu quero primeiro começar chamando a atenção para aquilo que, não para os conceitos, mas sim para as características do corpo astral. Eu pedi para deixar essa imagem aqui, porque a principal característica do corpo astral é justamente o deslocamento do corpo físico. É ele quem se desloca do corpo físico. É ele quem vai para as regiões do astral, para a comunicação com espíritos desencarnados, é ele que faz. No caso aqui, o duplo etérico, como disse o amigo aqui, ele se afasta até 2, no máximo 2,5 metros do corpo, mas ele não se destaca do corpo. Por quê? Porque as funções biológicas do corpo, elas estão atreladas intrinsecamente com o corpo, com o duplo etérico. Toda a energia vital passa do corpo etérico para o físico. Mas voltando para o astral, a principal característica dele é essa aqui, é se destacar. É ele que se destaca nos sonhos, que vai para o mundo astral, conversar com os amigos, enfim, fazer as funções lá no mundo espiritual, é ele. Ele tem uma densidade específica, que varia de espírito para espírito. E ele se intercomunica diretamente com a faixa vibracional, além que nós temos no espaço da Terra, nós temos uma faixa vibracional, que é onde atuam os espíritos e desde das faixas mais grosseiras até as mais sutilizadas, mas dentro desse campo espiritual que envolve a Terra existem várias faixas e o nosso perispírito com uma densidade específica se comunica diretamente. Então quando a gente se desliga do corpo, a gente vai exatamente para a faixa vibratória compatível. Lembrando que até então o corpo físico e o duplo etérico eles são materiais, eles são matéria. Pertencem à matéria e as várias formas que a matéria pode ter. No corpo astral já é imaterial, nós estamos falando de imaterialidade. Ele é imaterial, apesar de ele ter uma natureza magnética, que ele não tem nenhuma das propriedades da matéria em si. Ele divide algumas, mas não todas. Isso torna ele imaterial. Outro conceito, outra característica, ele pela natureza magnética dele, ele é extremamente maleável. E ele é maleável pelo pensamento, pela atuação da vontade. Disso, vários espíritos poderiam assumir formas diferentes, tanto de aparência física, espíritos mais evoluídos que têm aquela aparência mais esbelta, mais bonita, ou até aqueles que se deformam. E daqui vem o fenômeno da ovoidização. A ovoidização é que, por pensamentos deletérios, por uma vontade fraca e pensamentos muito densificados, o corpo astral, por essa característica maleável dele, ele pode implodir ou perder a forma. E perder também a capacidade de comunicação. É através desse fenômeno, é através dessa característica de maleabilidade. Outra característica do corpo astral. Nessa troca energética que faz com o duplo etérico e o corpo físico, é ele quem acumula todas as energias densas que formam as doenças. Como... Cadê? O cara que estava... Até aqui o Giovanni explicou. Essa troca energética que acontece entre o duplo etérico e os outros corpos, o resto do agregado, se dá através do corpo astral. Então toda a energia, porque ele é o decodificador das emoções das emoções passionais, que emoção é diferente de sentimento. As emoções passionais, a sensibilidade e a mediunidade se regulam através do corpo astral. Deixa eu ver aqui. Bom, outra característica, que o corpo astral, por ele ter um peso específico, uma densidade única em cada um de nós, essa densidade, ou esse peso específico, está atrelado à nossa evolução espiritual. Isso significa o quê? Que da mesma forma que a gente pode implodir ele virando um ovoide, ele não é eterno. Ele se eteriza, podemos, digamos assim, até ao ponto da inexistência quando você evolui. E isso é a característica do espírito puro. O espírito puro não tem corpo astral. Ele purificou tanto que se desfez. E é ali que a gente encontra dois cordões. Um ligando ao duplo etérico e ao corpo físico, que é o cordão prateado, e para o resto do agregado humano, que é o cordão o dourado. Desculpa, até que eu estou nervoso, gente. Calma lá. Respira, não tem nada para te falar. Tá. Dita essas características, eu vou para o ponto onde eu acho um tanto quanto controverso. Porque muito se confunde
o corpo astral com o perispírito. É que quando Allan Kardec ele estava codificando a doutrina, ele não tinha toda essa... Ele até tinha, mas ele não tinha como passar para o povo em si todo esse embasamento teórico que a gente conseguiu com essas obras da doutrina secundária, ali com Chico e com os outros espíritos amigos. Então, ele disse que o que existia entre o corpo físico e o espírito puro era um corpo que ele chamou de perispírito, o derivado de perisperma, aquilo que envolvia e que fazia a contraparte semimaterial do espírito para o corpo físico. Então, a controvérsia está: corpo astral é um dos corpos que formam um agregado, perispírito é todo o agregado. Depois a gente vê como estudamos hoje, são feitas por vários corpos. Temos o corpo astral, o duplo etérico físico, duplo etérico astral, mental inferior, mental superior, búdico, átmico e espírito puro. Isso é o que Allan Kardec queria dizer com perispírito. Tanto é que ele dizia, ele orientou, não sei se não me engano foi no livro dos médiuns, ele dizia que só com o conhecimento do perispírito se encontraria a chave para inumeráveis problemas anímico-mediúnicos até então insolúveis. Está no livro dos Espíritos, né? Por favor, me ajuda. Gente, vocês estão muito quietos, façam pergunta, estou falando. Só faz pergunta quando está em dúvida. Até agora não tem dúvida. Só hora que termina. Então, e ele chamava também, no livro dos Espíritos, o perispírito chamava de MOB, modelo organizador biológico, que é todo o sistema que vem se condensando para poder formar aquilo que a gente chama de corpo físico. Então ele chamou isso de perispírito. Mas, historicamente, de todas as doutrinas filosóficas e religiosas... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.